Eu estou falando para você neste exato momento. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de número 15, está escrito assim a respeito da igreja: mas se tardar, para que saipas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. O apóstolo Paulo aqui está ensinando a Timóteo duas coisas principais neste versículo. A primeira coisa principal que o apóstolo Paulo está ensinando é que para o jovem Timóteo andar como convém, pois um jovem como Timóteo precisava de ser instruído. E até hoje, as pessoas mais indoutas, mais velhas da fé, sempre vai instruir os mais novos a caminhar de uma forma sadia na presença de Deus, como convém andar na casa de Deus, pois a casa de Deus não é a minha casa. A casa de Deus não é a casa da Procuradoria da República. A casa de Deus não é o Palácio do Planalto. A casa de Deus é a igreja do Deus vivo. Esta igreja do Deus vivo, como eu disse, sou eu e é você. Nós, como indivíduos, nós somos a igreja do Deus vivo. Só que olha uma coisa interessante: esta igreja do Deus vivo, eu e você, nós somos a coluna e a firmeza da verdade. Se tem um povo que não pode andar com a mentira, este povo é o povo de Deus. Este povo é o povo chamado igreja do Deus vivo, porque nós somos conhecidos por Deus, pelos anjos, pelos homens e pelos demônios como a coluna e firmeza da verdade. Temos então que andar com a verdade. Quando nós olhamos a Bíblia, em João capítulo número 8, versículo número 44, você vai ver que o diabo, ele é o pai da mentira, e todos quantos então andam na mentira, mais do que depressa nós entendemos que todos eles são filhos do diabo. Porque quando você olha em João capítulo 8, versículo 44, está escrito assim: vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer-lhes os desejos, pois ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque dele não há verdade. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é o pai da mentira. Então a igreja, como coluna e firmeza da verdade, pertencente ao Deus vivo, não pode andar na mentira e nem com mentira, porque senão não vai ser do Deus vivo, vai ser do diabo. É o diabo que é mentiroso, o diabo que é o pai da mentira. Interessante que ele, como pai da mentira, ele até comemora aí um dia natalício da sua filha. Quem não se lembra do 1º de abril, aqui no Brasil conhecido como o dia da mentira? O dia da mentira nada mais é do que o dia do aniversário do filho ou da filha de Satanás, da filha do diabo, chamada mentira. E muitas pessoas aproveitam até esse dia para contar uma mentirinha, dizendo uma mentirinha aqui, outra ali, não tem nada a ver, tudo isso é normal. Ei, todas as vezes que eu uso da mentira, que você usa da mentira para fazer qualquer coisa, nós estamos se utilizando de uma ferramenta de Satanás, de uma ferramenta do diabo, porque o diabo, ele é o pai da mentira, e toda mentira ela é enganadora. Só que tem um negócio: a mentira só prevalece até enquanto a verdade não chega. Sabia disso? A mentira só prevalece até enquanto a verdade não chega, pois o diabo estava prevalecendo aqui nessa terra nos mínimos detalhes, mas chegou Jesus Cristo com toda a verdade para desfazer as obras do diabo. Aí quando eu olho
na Bíblia Sagrada, em Mateus capítulo 7, você vai ver que o diabo também tem os seus seguidores, até mesmo dentro das quatro paredes. O diabo tem os seus ministros, ministro de um falso evangelho, ministro de uma falsa palavra, até mesmo em nosso meio. Vou aprofundar um pouquinho mais esse assunto só para você entender. Quando você abre a Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 15, versículo 20, Jesus, quem eu disse? Jesus vai nos dizer a respeito dos falsos profetas. Quem é esses falsos profetas? Profeta significa porta-voz de Deus, ou seja, o verdadeiro profeta, ele é porta-voz de Deus na terra. E o falso profeta, ele é porta-voz do diabo aqui na terra. Interessante, Jesus dizendo, ele diz para os seus discípulos: acautelai-vos, ou seja, anda com prudência, anda com cautela, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, ou seja, mensageiros de Satanás, mensageiros do diabo, que vêm até vós vestidos como ovelhas. Eles vêm vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Preste atenção aqui, numa coisa importante que eu quero aplicar no teu coração. Esses falsos profetas, eles vêm vestidos como ovelhas, vêm vestidos como pessoas dóceis, vestidos como pessoas mansas, vestidos como pessoas que não fazem mal a ninguém, mas diz um não para ele, para você ver, pisa no calo dele para você ver, começa a pegar no pé, dizendo as verdades para ele, que você vai ver que por dentro vai se manifestar que ele é um lobo devorador. O lobo devorador, Jesus quer dar a característica que são homens fortes, são homens astutos, são homens predadores, homens implacáveis, homens cruéis, que se precisam for mata para sobreviver. E eu te digo para você nessa noite, que no século 21, nós estamos cheios de falsos profetas em nossa volta. Eu quero te dizer que no século 21, nós estamos cheios de homens corruptos em nosso meio, que se você apertar muito, eles vão querer mostrar suas garras. Se você apertar muito, eles vão mostrar os seus dentes. São homens cruéis, homens roubadores, homens que se precisa mata para sobreviver. Agora Jesus vai dar um conselho: por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Pregador, o que Jesus quer dizer? Jesus quer dizer para nós andarmos com cautela e observar os passos, para que nós vejamos qual é o fruto. É pelo fruto que nós conhecemos os falsos profetas, é pelos frutos que nós conhecemos também os verdadeiros profetas. Uma diferença entre o verdadeiro profeta e o falso profeta você encontra em Deuteronômio capítulo 18. Tudo que o verdadeiro profeta de Deus fala, se cumpre. E o falso, ele fala e não cumpre. Porque Deus não carimba embaixo uma falsa profecia. Deus não carimba embaixo o falso profeta. Aí Jesus diz no versículo 27 de Mateus 7: assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Igreja do Deus vivo que está me ouvindo, preste muita atenção nos pregadores dos nossos últimos dias. Preste muita atenção nos ensinadores dos nossos últimos dias. Preste muita atenção nos profetas dos nossos últimos dias. Por quê? Pelos seus frutos os conhecereis. Os pregadores, ensinadores, profetas, pastores verdadeiros
são compromissados com a obra de Deus, são compromissados com as ovelhas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então todo pastor, todo pregador, todo ensinador, todo profeta que não tem esses compromissos que eu te disse, acautelai-vos, porque não são verdadeiros, são falsos. Aí quando nós olhamos um pouco mais além, Jesus disse que nos últimos dias se levantaria muitos falsos profetas, realizando muitos sinais, que se possível enganaria até os escolhidos. Nós estamos vivendo esses dias, irmãos. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. E quantos falsos profetas têm se levantado? E alguns deles operando muitos milagres, muitos sinais, muitas maravilhas. Mas quando você olha para a vida particular do indivíduo, você vê que ele não é verdadeiro, porque ele é falso. Se possível, enganaria até os escolhidos. Mas por que não engana os escolhidos? Porque os escolhidos têm o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo ninguém consegue enganar. Então a igreja do Deus vivo, esta igreja que vai morar nos céus, ela é coluna e firmeza na verdade. E é só ela que pode, que deve, que tem o direito de entrar nos céus. Porque como eu disse, quem pratica mentira, quem anda na mentira, quem se agrada na mentira, de maneira nenhuma vai entrar nos céus. E eu vou te provar agora. Pela Bíblia Sagrada, você abre ela em Apocalipse capítulo 21, versículo número 8, a Bíblia diz assim: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Quem disse isso? Jesus Cristo. Jesus deixou muito claro que os mentirosos não vão herdar os céus. Deixa eu apertar mais um pouco. Vamos para Apocalipse 22:15. Olha o que o próprio Jesus disse: ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Ei, deixa eu dizer um negócio aqui. Então todos que amam e cometem a mentira não vão entrar nos céus, vão ficar de fora. E por que muitas vezes você que está me ouvindo faz parte da igreja de 4 paredes, mas ainda não faz parte da igreja de Cristo? É porque você está amando e cometendo a mentira. Quem gosta de assistir uma novela, ele está amando a mentira, pois a novela é falsidade, é mentira. A novela só vai instigar os seres humanos a cometer aí coisas que não agradam a Deus: homicídios, prostituições, adultérios, assassinatos, tudo isso aí que a mídia está propagando hoje como a mentira. Muitas vezes até os crentes ficam lá na frente, olhando e assistindo. Deixa eu dizer um negócio para você. Nesta noite, no nome de Jesus, larga dessas coisas. Larga dessas coisas que não agradam a Deus. Larga dessas coisas que está fazendo você perder a comunhão com Deus, perder a comunhão com Jesus. Larga dessas coisas. Porque se você não largar, vai ficar de fora. Pode até ficar para o lado de dentro do templo, mas vai ficar
cá para o lado de fora dos céus, das mansões celestiais. Sétima